Do meu coração, essa aulinha para o João e para todos vocês que estão acompanhando. E nós estamos aqui, ó, capítulo 2 de Ciências, e nós vamos conhecer agora os movimentos da Terra. E muito bem, temos um mapa mental que é para facilitar aqui a questão visual e também, né, a sua questão auditiva. Afinal de contas, nós temos que aproveitar os nossos canais preferenciais de aprendizagem. Muito bem, movimento aparente do Sol na abóboda celeste. Você sabe, João, o que significa abóboda celeste? Vamos entender? A abóboda celeste é uma representação que tem um formato de meia esfera. Sabe, João? Aquelas meia bolas de isopor que a gente de vez em quando compra para fazer uma bolinha inteira, né? Então, é metade de uma bola cortada pelo meio, e aí você vai lembrar dessa circunferência dela aqui e vai pensar nisso em relação ao nosso céu. Então, a gente pensa na abóboda celeste, né, em relação ao nosso céu. É como se fosse uma enorme cúpula que cobrisse a Terra. Mas, na verdade, é só uma maneira da gente visualizar. E por que que nós precisamos visualizar a abóboda celeste? Vamos entender? Vamos conhecer aqui. O céu, ele parece ser curvo sobre nós, como se fosse uma grande cúpula. E essa representação é que recebe o nome de abóboda celeste. Então, presta atenção que isso é pergunta de prova. Por que que existe o nome, o céu, ou essa, perdão, por que que esta representação recebe o nome de abóboda celeste? Porque simula uma cúpula, como se o céu se encurvasse sobre as pessoas. E ali a gente tem a representação do horizonte, que é a região em que a superfície terrestre parece se encontrar com a abóboda, aqui no finalzinho. Ó. Por que que isso é importante? Por que que isso é necessário da gente perceber? Porque ao longo do dia nós vamos perceber que o Sol ele descreve uma trajetória em forma de arco, é como se ele tivesse aqui ó, sendo realmente só cumprindo aquele pedacinho ali da cúpula. E nós vamos perceber isso, que o Sol sempre nasce do lado leste do horizonte e se põe do lado oeste. E aqui, que Erastóstenes, que foi um grande matemático, nós vimos no capítulo passado, ele percebeu que os raios do Sol se inclinavam dependendo da localização? Pois é, aqui a gente vai perceber isso também. Então, nós vamos perceber que os pontos cardeais nos ajudam também a pensar essa inclinação. Então, o movimento aparente do Sol é esse movimento que ele faz de quando ele nasce aqui no horizonte, que ele aparece aqui na linha do horizonte, e ele vai percorrendo essa trajetória aqui até ele se esconder novamente lá no final do dia. Quando chega no meio-dia, a impressão que nós temos é que ele está aqui, ó, bem em cima da cabeça. Então, está nessa posição aqui, bem em cima. E pela posição do Sol, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do horário, né, de que horas são. Esse movimento, ele acontece devido à rotação da Terra. Então, é o giro do planeta em torno de si mesmo, que acontece em sentido contrário ao do movimento aparente do Sol no céu, no sentido oeste para o leste. Então, a Terra gira do oeste para o leste. E o Sol nasceu do leste e vai se pôr no lado oeste. Esse movimento aparente diário do Sol é que faz essa trajetória, que percorre essa trajetória aqui, né, e faz com que a gente tenha a alternância entre dias e noites. Muito bem, a rotação, então, você já sabe, é o giro do planeta em torno de si mesmo. E ela é bem importante, porque ela que nos dá essa situação de dias e noites. Então, a rotação da Terra traz para nós o movimento aparente diário do Sol. Bom, e como é que significa, o que significa então essa inclinação do arco descrito pelo Sol na abóboda celeste?
A trajetória do Sol, ela possui uma determinada inclinação. Se nós estivermos localizados num espaço aí, numa cidade que seja mais próxima da linha do Equador, o arco percorrido pelo Sol não tem inclinação. Então, ele é retinho. Se a cidade ou o país onde nós estivermos, ele estiver no hemisfério sul, a trajetória do Sol vai ser inclinada para o norte. E se tiver na trajetória no hemisfério norte, ela é inclinada para o sul. Então, nós vamos ter diversas posições aí, dependendo da localidade do país, do estado onde nós estivermos. A trajetória do Sol ela pode, então, aparecer para nós mais retinha, se a gente está assim, pertinho da linha do Equador, mais inclinada para o sul, mais inclinada para o norte. Muito bem. E como é que isso acontece também durante o percorrer do ano? A gente está falando da trajetória diária do Sol. Mas se você observar ao longo do ano, com as mudanças das estações, nós vamos ter um movimento aparente anual do Sol. A trajetória do Sol na abóbada celeste, ela muda ao longo do ano. Com base nesse movimento, foram estabelecidas as 4 estações. Então, se a gente pega o mesmo ponto de observação e fica observando o Sol a partir deste ponto durante o ano todo, nós vamos perceber que o Sol não vai nascer todos os dias no mesmo lugar, que com o passar dos dias, né, e a mudança das estações, ele vai também mudando de posição. Aqui em casa, a gente consegue ter uma visão disso bem interessante, porque assim, ó, na época dos meses de inverno, nós temos uma inclinação dos raios solares e o Sol numa posição aqui, que faz com que bata sol no nosso sofá da sala de visita, bem no horário do almoço ali, entre 12:30 e 1:30 da tarde, 2:30 da tarde. E é bem gostoso, porque é um tempinho mais frio. Eu gosto muito de sentar ali nesse período do ano para pegar um solzinho, né? O calorzinho do sol do inverno. E nas outras estações, então temos isso. A mãe está com sono. A vida de mãe não é fácil, gente, é assim mesmo, né? Vamos seguir aqui com a nossa aula. Muito bem. Essa representação, ela tem diferenças de acordo com a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, a gente já sabe que a origem, né, das estações, ela está ligada aos movimentos de rotação e translação da Terra. E o Sol impacta, né, também passa por um processo aí. Muito bem, dançando no universo. Vamos perceber esse tópico agora? O movimento aparente do Sol ao longo do dia é explicado pelo movimento de rotação da Terra. Na antiguidade, essa ideia não era bem aceita. Não se imaginava que a Terra girava em torno do Sol, mas sim que o Sol girava em torno da Terra. E no século II, teve um matemático grego chamado Ptolomeu que reuniu ainda mais argumentos a favor da ideia de que o Sol é que girava, que a Terra é que girava em torno do Sol, e não. Ele pensava o seguinte, ó, no século II, o matemático grego Ptolomeu reuniu ainda mais argumentos a favor dessa ideia, com base nas observações astronômicas feitas naquela época. Nosso planeta estaria parado no centro do universo, ideia conhecida como modelo geocêntrico. A obra de Ptolomeu foi a mais completa da antiguidade sobre astronomia e influenciou estudiosos durante muitos séculos, até que surgiram os estudos de Nicolau Copérnico em 1543. E o Nicolau foi quem trouxe a ideia de que, ao invés de nós termos um modelo geocêntrico, ou seja, que a Terra estava no centro do universo, tudo girava em redor dela, né? Passamos a ter um modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol está no centro e tudo gira ao redor do Sol. Mas, né, você vê que já se passaram
muitos anos. O heliocentrismo foi contestado por muitos astrônomos. As pessoas não conseguiam acreditar que era a Terra que girava ao redor do Sol. Para que se pudesse aceitar esse movimento da Terra, foi preciso criar outra explicação. E esse estudo se desenvolveu logo após a morte de Copérnico. Quem fez o estudo foi o italiano Galileu Galilei e também o inglês Isaac Newton. Muito bem. Eles foram criadores de uma nova era na física, na qual foi possível confirmar que a Terra gira em torno do seu eixo, que é o movimento de rotação, e em torno do Sol, no movimento de translação. E para isso acontecer, leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, como a gente já viu na disciplina de geografia, não é? A órbita ao redor do Sol não é perfeitamente circular, mas ela é uma elipse, sendo ligeiramente ovalada. Então, além disso, o Sol não fica exatamente no centro da órbita, né? Ele está um pouquinho deslocado do ponto central. E a Terra vai girando em torno dele. Isso vai dando o quê? As alternâncias das estações. À noite, é possível observar que as estrelas também parecem se movimentar, descrevendo um arco no céu do leste para o oeste. É o movimento aparente diário das estrelas causado pela rotação. Então, nós temos o movimento da Terra, onde a gente consegue perceber a trajetória do Sol ao longo do dia e também a trajetória das estrelas ao longo do dia. Aqui também nós vimos que existe algo chamado de esfera celeste, que pode ser representado em um globo, que é da maneira como a gente consegue colocar as constelações de estrelas distribuídas ali. Ao longo da noite, as constelações parecem mover-se também na abóbada celeste, porque o planeta segue girando, né? E aí nós temos todos os movimentos, então, do Sol, da Lua, da Terra, de todo mundo que está se movimentando. Muito bem, capítulo 2 entregue. Nós estamos vendo aqui, vamos fazer uma revisãozinha rapidinha. Nesse capítulo nós falamos sobre o movimento de rotação e de translação da Terra, o movimento aparente do Sol, a inclinação do arco do Sol descrito pelo Sol na abóbada celeste. Então lembra que tem a ver com a linha do Equador e os demais trópicos de Câncer e de Capricórnio. Dependendo da localização, o Sol ele incide de uma maneira mais retinha em cima do planeta ou mais alinhado ao norte ou mais alinhado ao sul. Muito bem. Movimento aparente anual do Sol. O Sol vai se movimentar. A Terra se movimenta ao redor do Sol e com isso nós temos posições de nascer e de entardecer diferentes. E aqui no Dançando no Universo, nós percebemos que esse tema é estudado desde a antiguidade, né? E foi somente depois de 1543 que se entendeu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Muito bem. Feito, daqui a pouco vem as atividades para você poder responder.